inevitável. Quando eu descubro que algum filme foi feito em resposta a outro filme, eu já penso, vixe, é treta. Até porque foi assim com alguns dos casos que eu já trouxe aqui pro canal. Como no vídeo em que eu conto que o clássico faroeste Onde Começa o Inferno foi feito como uma resposta raivosa a outro faroeste clássico que é maravilhoso, Matar ou Morrer. Ou então no vídeo que eu fiz sobre como o ódio que o Andrei Tarkovsky sentia por filmes de ficção científica fez ele criar uma das maiores obras-primas desse gênero com Solaris. Então você já deve imaginar qual foi a minha reação quando eu descobri que o novo filme do cineasta espanhol Pedro Almodóvar é uma resposta a O Segredo de Brokeback Mountain. O filme em questão é o recém-lançado curta-metragem Estranha Forma de Vida, estrelado por Pedro Pascal e por Ethan Hawke, com eles interpretando dois cowboys no Velho Oeste que redescobrem o antigo romance que eles viveram décadas antes. E vejam bem, não é que eu não estivesse animado para esse filme antes. Afinal, eu já vi quase toda a filmografia do Almodóvar e eu adoro vários títulos dele, então, só de saber que tem um filme novo do Almodóvar chegando, eu já fico empolgado. Mas aí vem um monte de notícias dando a entender que talvez o Almodóvar tenha alguma treta com Brokeback Mountain, um dos melhores dramas já criados no cinema, a ponto dele querer fazer um filme resposta. Putz, foi aí que eu fiquei ainda mais curioso e cheio de perguntas na cabeça. Perguntas como, o que foi que o Almodóvar não gostou em Brokeback Mountain? Será que tem algo a ver com o fato dele quase ter sido o diretor de Brokeback Mountain? Como exatamente o curta dele responde ao filme do Ang Lee? Pois bem, agora que eu finalmente vi Estranha Forma de Vida, eu consigo responder essas perguntas nesse vídeo aqui, que vai ter partes sem spoilers e parte com spoilers. Primeiro vem a parte sem spoilers, na qual eu vou contar a longa história que o Almodóvar tem com Brokeback Mountain e como isso levou ele nesse ponto de agora, para vocês entenderem o contexto completo dessa história. E depois vem a parte do vídeo em que eu vou analisar em detalhes o novo curta dele e comparar com Brokeback Mountain, e aí sim vai ter muitos spoilers dos dois filmes. Mas não se preocupem porque eu vou avisar bem avisadinho antes da gente entrar na zona com spoilers mais pra frente. Então agora que esses recados estão dados, vamos lá entender como essa história toda começou. I'm good. A história de Almodóvar com Brokeback Mountain é, na verdade, bem antiga, porque quando essa produção estava em busca de um diretor, eles sondaram justamente Pedro Almodóvar. Afinal, a essa altura, o Almodóvar já era tido como um cineasta internacionalmente aclamado, especialmente depois de ter vencido um Oscar de melhor filme estrangeiro com Tudo Sobre Minha Mãe e outro Oscar, dessa vez de melhor roteiro original, por Fale Com Ela. Sem contar, é claro, o fato de que o Almodóvar já era reconhecido como uma das maiores vozes LGBTQIA+, do cinema mundial. Então, ele parecia ser uma ótima escolha para contar a história de dois homens que se apaixonam, mas precisam esconder esse amor do restante do mundo. Mas as negociações não foram adiante, porque o Almodóvar recusou o projeto. E o motivo dele era muito compreensível: liberdade criativa. Ou, para ser mais preciso, a falta de liberdade criativa. Em entrevistas, o Almodóvar conta como ele sabia que Hollywood tinha essa tendência de contratar cineastas estrangeiros que ficaram famosos pelas suas assinaturas autorais, para depois impor vários limites ao controle criativo que eles teriam no projeto. E o Almodóvar sempre foi um diretor independente, criando os filmes dele através da produtora El Deseo, que foi fundada por ele e pelo irmão dele. Por isso mesmo, o Almodóvar conseguiu fazer os filmes do jeitinho que ele queria. E por mais que Hollywood dissesse que ele teria liberdade com Brokeback Mountain, ele não caiu nesse papo. Ele sentiu que mesmo assim iriam limitar o trabalho dele. E por isso o Almodóvar decidiu passar o projeto de Brokeback Mountain adiante. Foi assim que o longa acabou parando nas mãos de outro diretor estrangeiro, o taiwanês Ang Lee. E com ele na direção, Brokeback Mountain virou um drama muito poderoso, que foi não só um sucesso de bilheterias, mas também virou um favorito da crítica. Aí, com o passar do tempo, Brokeback Mountain só ganhou ainda mais reputação como um dos melhores e mais importantes filmes LGBTQIA+, já feitos na história de Hollywood. Só que enquanto o resto do mundo estava morrendo de amores por Brokeback Mountain, tinha uma pessoa que tinha algumas críticas negativas. O próprio Almodóvar, é claro. Numa entrevista de 2022 ao site IndieWire, o diretor revelou que, quando ele leu o roteiro de Brokeback Mountain, ele sentiu que a história era comportada demais, digamos assim. Na entrevista, o diretor comentou: "A relação entre esses dois caras é animalesca." Mas apesar disso, o roteiro só contava com uma cena de sexo entre os protagonistas. E o Almodóvar sentia que isso não bastava, ele queria que o filme mostrasse mais da paixão, da luxúria que existia entre Jack e Ennis. E por isso, o Almodóvar declarou: "Para mim, seria impossível ter isso, porque era um filme de Hollywood.
Você não poderia mostrar esses dois caras transando o tempo todo. E por conta disso, o Almodóvar declarou nessa mesma entrevista que o novo curta dele, chamado Estranha Forma de Vida, poderia ser um novo capítulo dessa história. Essa poderia ser minha resposta a Brokeback Mountain. E pronto, com essa declaração, o Almodóvar chamou ainda mais atenção da mídia e do público pro novo curta dele. Afinal, a gente gosta de treta, né? Mas e se eu te disser que, no fundo, não tem treta nenhuma? Na verdade, seria um erro a gente achar que o Almodóvar não gosta de Brokeback Mountain e que as críticas dele ao filme se resumem somente a faltou mais sexo. Isso seria simplificar e até mesmo sensacionalizar um pouco essa história. Começando pelo fato de que as críticas que o Almodóvar fez a Brokeback Mountain não eram motivos que o fizeram detestar o filme. Não, esses foram os motivos que fizeram o Almodóvar sentir que ele não seria o melhor diretor para esse roteiro. Simples assim. E isso não significa que ele não tenha gostado de como essa história acabou sendo levada para as telas. Pelo contrário, naquela mesma entrevista a IndieWire, ele faz questão de elogiar Brokeback Mountain e seu diretor. Eu acho que Ang Lee fez um filme maravilhoso. Ó, tá vendo? Paz e amor, galera. E, em segundo lugar, tem o fato de que a resposta do Almodóvar a Brokeback Mountain não se resume somente a fazer um filme mais picante. Porque quando você finalmente vê Estranha Forma de Vida, você percebe que o Almodóvar também quer propor caminhos diferentes para algumas perguntas levantadas lá atrás por Brokeback Mountain. Mas para entender isso direito, agora a gente precisa analisar Estranha Forma de Vida em mais detalhes e comparar com Brokeback Mountain. E isso significa que agora a gente vai entrar na parte do vídeo que vai ter muitos spoilers desses dois filmes. Então estejam avisados, hein? Estão aqui comigo ainda? Então, beleza. Vamos lá. To a reunion. Do whatever you like. Nesse curta, somos apresentados a Jake, um xerife de uma cidade pequena no Velho Oeste. E, certo dia, ele é surpreendido pela chegada de Silva, o pistoleiro mexicano com quem ele viveu um romance 25 anos antes. E é claro que rola um flashback entre eles. Mas o que poderia ser um reencontro tocante acaba amargando quando eles descobrem que eles estão em lados opostos de uma disputa. Afinal, o Silva acabou tendo um filho, e esse filho está sendo procurado pela justiça numa caçada comandada justamente por quem? Pelo Jake. E o Silva, compreensivelmente, não quer deixar que o filho dele seja preso. Então, os dois pistoleiros se veem divididos num dilema entre a paixão antiga que eles viveram e o senso de dever que eles sentem como homens e como protetores. Para quem é fã do Almodóvar, vai ser fácil reconhecer algumas das assinaturas autorais dele em Estranha Forma de Vida. As emoções exacerbadas dos personagens, a trama LGBTQIA+, a reflexão sobre masculinidade, o uso de canções antigas e melancólicas, as reviravoltas surpreendentes de roteiro, e, é claro, a direção de arte maneirista, que dessa vez ganha vida numa parceria inédita no departamento de figurinos. Porque aqui o Almodóvar se uniu a Anthony Vaccarello, o designer-chefe da renomada grife de moda Yves Saint Laurent. E isso tudo já ajuda Estranha Forma de Vida a ser um curta-metragem com um aspecto único. Mas o filme ganha mesmo outra cara quando você assiste ele sabendo que essa é uma resposta a Brokeback Mountain. Porque aí você percebe o que ambos filmes têm de similar e de diferente. As semelhanças são bem aparentes quando a gente olha para os dois protagonistas. Assim como Jack e Ennis em Brokeback Mountain, Jake e Silva aqui são dois cowboys que viveram um romance, mas que também criaram as suas próprias famílias separadamente em relações com mulheres. Assim como em Brokeback Mountain, os cowboys tentam manter a paixão deles em segredo. E o conflito inicial dos protagonistas do Almodóvar é muito parecido com os de Brokeback, porque em certo ponto a gente descobre que 25 anos atrás o Silva tinha proposto ao Jake que eles largassem tudo para construir uma vida juntos. After working together as hired guns, I proposed to set up a ranch, the two of us, but you didn't want to. E é exatamente isso que acontece em Brokeback Mountain, já que o Jack passa anos tentando convencer o Ennis a ir viver com ele para que eles sejam um casal o tempo inteiro. Mas o Ennis se recusa a viver esse romance por completo, sempre inventando desculpas para não ficar de vez com o Jack. We could have had a good life together, real good life. Had us a place of our own. But you didn't want it, Ennis. Então realmente os dois filmes têm paralelos extremamente fortes. Só que a parte mais fascinante mesmo é observar como Estranha Forma de Vida se diferencia de Brokeback Mountain.
Começando pelo jeito como o Almodóvar se propõe a fazer algo com mais cara de faroeste mesmo. Sim, Brokeback Mountain é protagonizado por 2 cowboys e a relação entre eles é uma desconstrução dos estereótipos criados nos faroestes clássicos. Mas a relação do filme do Ang Lee com os faroestes vai meio que só até aí mesmo. De resto, o longa se propõe a ser mais um drama de época. Já o filme do Almodóvar abraça pra valer a tradição do faroeste, seja com a ambientação, com os arquétipos de xerifes e foras da lei, ou com os clássicos embates de pistoleiros que criam momentos de tensão. E ainda assim, o Almodóvar encontra formas de deixar esse faroeste com a cara dele. As cores fortes não chegam a dominar os cenários como em outros filmes do cineasta, mas elas ainda marcam presença de forma chamativa sim, seja com luminárias verdes, cortinas vermelhas, ou com o figurino do Silva, que remete aos raros faroestes clássicos que apostaram em roupas de tons mais chamativos, como Johnny Guitar, do Nicholas Ray, ou Ligas Encarnadas, do George Marshall. Ah, e lembra da ambientação de Velho Oeste? Pode até parecer que é nos Estados Unidos, mas isso aí foi filmado, na verdade, na região espanhola da Almeria, o mesmíssimo lugar que serviu de locação para os faroestes do mestre italiano Sergio Leone, em especial a aclamada trilogia dos dólares. Então, o Almodóvar misturou perfeitamente a identidade particular dele de cineasta e de artista espanhol com referências cruciais do faroeste que dialogam com as sensibilidades dele. Eu não te acompanho mais. E eu sei, a essa altura vocês provavelmente querem saber também da diferença mais picante entre os dois filmes, não é? Afinal, como a gente viu, o Almodóvar disse que se ele dirigisse Brokeback Mountain, ele teria trazido muito mais luxúria para a obra. E por mais que isso passe a impressão de que o curta dele vai ter muito mais sexo, o mais engraçado é que, no fim das contas, ele não é bem assim não. Por ser um curta-metragem, o Almodóvar acaba tendo tempo de mostrar somente 2 cenas de pegação entre os protagonistas. Uma no começo, quando eles se reencontram, e outra mais pra frente, num flashback. E quando você vê essas cenas, você sente que elas são quase tão comportadas quanto as de Brokeback Mountain. A cena do flashback não conta com nudez nenhuma, por exemplo. E a cena do começo sequer mostra os 2 personagens transando. Em vez disso, o Almodóvar só mostra o antes e o depois do ato propriamente dito, ocultando a transa deles com uma elipse. Sendo que em Brokeback Mountain a gente pelo menos chega a ver os protagonistas mandando ver mesmo. Então, para minha surpresa, a abordagem do Almodóvar acabou sendo muito mais contida do que eu imaginava que seria, com base nos comentários que ele tinha feito no ano passado. E o mais fascinante é que, mesmo assim, o filme do Almodóvar consegue mesmo parecer mais sensual do que o do Ang Lee. Porque a relação entre os protagonistas de Brokeback Mountain carregava um peso muito dramático de vergonha e de culpa, porque era assim que os personagens se sentiam. Já a proposta do Almodóvar em Estranha Forma de Vida é outra. Os protagonistas dele não estão tomados por esses sentimentos de vergonha ou de culpa. Eles estão fascinados com a redescoberta de uma antiga paixão que nunca morreu. Tem uma carga eletrizante no reencontro deles. E isso se traduz na encenação que o Almodóvar faz do romance. A cena do flashback pode não ter nudez, mas ela é mais sensual do que qualquer cena de beijo de Brokeback Mountain. E a gente sente essa sensualidade até mesmo quando eles não estão se pegando. É como aponta o Alex Barash no texto dele pro The New Yorker. O jeito que eles se olham, se tocam e trocam palavras é completamente carregado de desejo. Existe uma carga erótica muito palpável no curta do Almodóvar, ainda que as cenas de pegação em si não sejam tão mais ousadas em comparação com as do Ang Lee. E aí, quanto mais o curta avança para sua conclusão, mais a gente percebe que a questão do sexo não foi a única resposta que o Almodóvar quis dar a Brokeback Mountain, porque o cineasta também quer apresentar um contraponto ao destino trágico que o filme do Ang Lee nos apresenta. E isso parte da mesma pergunta que as 2 obras levantam. Como podem 2 homens que se amam ficarem juntos? Em Brokeback Mountain, como a gente já relembrou, o Jack insiste que ele e o Ennis se juntem definitivamente para morarem num rancho só deles, e assim eles podem ser felizes para sempre. Mas o Ennis não consegue se livrar da homofobia internalizada dele e foge dessa proposta o tempo todo, até que um dia é tarde demais.
ele recebe a notícia de que o Jack morreu num acidente de estrada. E agora que ele perdeu o Jack, o Ennis finalmente percebe como ele negou a si mesmo todas as oportunidades que ele teve de ser feliz ao lado do homem que ele amava. Resta então seguir adiante com uma promessa silenciosa à memória do Jack, de que o Ennis não vai mais se privar da alegria de viver. É um final trágico, mas extremamente poético, que marcou a memória de milhares de pessoas. Não só isso, é um final que ajudou a sedimentar ainda mais uma tendência do cinema de Hollywood de mostrar histórias LGBTQIA+, quase sempre pelas lentes da tragédia, a ponto disso virar um clichê apelidado em inglês de Bury Your Gays, algo como enterrem os seus gays em português. Porque de fato, de acordo com esses filmes, parecia que os personagens LGBTQIA+, sempre precisavam ser representados sofrendo na vida. Mas e se houvesse outro caminho? E se dois homens pudessem simplesmente ficar juntos e felizes, e isso também fosse mostrado no cinema? Pois é esse o questionamento que o Almodóvar parece trazer com Estranha Forma de Vida. Durante um pedaço do curta, a gente pode até achar que esse também vai ser um filme de enterrem os seus gays. Afinal, no clímax do embate, o Silva decide atirar no Jake para que o filho dele possa fugir e não ser preso. Aí você pensa, pronto, mais um final trágico. Só que logo em seguida a gente descobre que, na verdade, o Silva, que é um atirador exímio, deu um tiro não letal de propósito no Jake. E agora que o filho dele foi embora, resta ao Silva cuidar do ferimento do Jake para ver se eles podem deixar o conflito deles para trás e se reconciliarem. O Jake, obviamente, não parece nem um pouco interessado em fazer as pazes, afinal ele levou um tiro. Mas é aí que a gente chega no diálogo final, em que o Silva relembra uma pergunta antiga. Years ago you asked me what two men could do living together on a ranch. Nessas horas dá até pra imaginar que esse poderia ter sido um diálogo num final alternativo de Brokeback Mountain no qual o Jack não tivesse morrido. Years ago you asked me what two men could do living together on a ranch. E logo em seguida o Silva dá a resposta. They can look after one another, protect each other. They can keep each other company. Com essas palavras, o Jake olha pra fora e vê os cavalos, enquanto começam a subir os créditos finais. O que demonstra que essa resposta dada pelo Silva seja talvez a grande resposta que o Almodóvar quis dar a Brokeback Mountain e possivelmente a toda a tradição de enterrem os seus gays. A de que pessoas LGBTQIA+, não precisam necessariamente ter um final triste. Às vezes, elas podem simplesmente viver em paz. Claro, a gente não sabe se é isso que vai acontecer com o Jake e com o Silva porque o filme acaba deixando o futuro deles em aberto, mas o que importa é que o Almodóvar levanta essa possibilidade. E por mais que eu goste dessa ideia do Almodóvar, ao mesmo tempo eu sinto que essa resposta dele acabou perdendo muita força por um motivo específico, pelo fato de esse ser um curta-metragem. A impressão que fica é que, por ter um tempo mais limitado para contar essa história, o Almodóvar não se deu o espaço necessário para que as ideias dele respirassem mais e alcançassem todo o seu potencial cinematográfico. Especialmente com essa resposta do final, que é dita explicitamente pelo Silva para logo em seguida ser cortada pelos créditos de encerramento. É quase como se o Almodóvar tivesse percebido que ele não tinha mais tempo para trazer o seu super trunfo e decidiu jogar a melhor parte da sua resposta a Brokeback Mountain de forma apressada nos segundos finais. O resultado é um filme que mais parece nos contar qual é o seu grande argumento, ao invés de nos fazer sentir essa ideia de forma mais emocional. Sendo que uma das melhores assinaturas do Almodóvar é o jeito como ele traz as suas ideias não com didatismo, mas sim com um enorme impacto emocional e cinematográfico. E assim, Estranha Forma de Vida fica parecendo uma resposta que não consegue falar tão alto quanto Brokeback Mountain. É quase como se fosse um breve comentário em resposta a um tratado. E para um filme que se propõe a ser uma resposta a outro, isso vira uma decepção, a ponto de você terminar o curta desejando que ele tivesse sido um longa-metragem. Porque quem sabe assim, toda a sensualidade e a poesia que o Almodóvar queria trazer para esse filme poderiam ter crescido de verdade e fazer a resposta dele ressoar com ainda mais força. Mas vejam bem, no fim das contas, essa não é uma questão de eleger um vencedor entre Brokeback Mountain e Estranha Forma de Vida. Em vez de enxergar isso como uma competição, é muito melhor ver isso como um diálogo, uma conversa que só engrandece os dois filmes.
Sim, o curta do Almodóvar ainda deixa a desejar em certos aspectos, mas ainda é muito bom perceber como um marco do cinema contemporâneo ainda é capaz de inspirar alguns dos maiores artistas do cinema até hoje. E se desse diálogo nascem mais filmes bons pra gente assistir, quem ganha é a gente. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje, e lembrando que se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês podem entrando na nossa comunidade de apoiadores. E assim vocês ganham acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, tem grupo fechado, lives exclusivas, e tem também o nosso Cineclube Entre Planos, para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e ajudar a gente a financiar o nosso trabalho, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.